Por isso a gente sugeriu aqui, fechou esse curso com algumas sugestões de formulações que a gente passa a apresentar agora para vocês. Sempre dentro de um contexto da anamnese integrativa. O que é a anamnese integrativa? Significa que nós vamos ter um paciente que chega ao nosso consultório e ele é agora avaliado com um olhar multissistêmico. Um olhar multissistêmico que leve sempre em consideração os terrenos biológicos aos quais as nossas células estão habitando, mas que leve em consideração também as características socioambientais onde esse paciente está habitando, porque isso contextualiza as suas percepções no sistema nervoso central. E nós temos que levar em consideração também as energias mais sutis, aquelas que estão diretamente relacionadas ao espírito, a conexão que esse indivíduo tem com a sua matriz energética universal. Então, se nós não levarmos em consideração esses 3 fatores do tratamento do paciente, certamente o tratamento não será eficiente o suficiente para ser mantido e gerar uma saúde plena para sempre nesse corpo do indivíduo. E qualquer uma das alterações, eu posso ter um corpo são, num espírito doente e numa mente deteriorada, e a gente vai ter doença nesse corpo. Eu posso ter um corpo doente numa mente saudável, que eu continuo com o corpo doente. Eu posso ter alterações de uma mente equilibrada, mas com o espírito perturbado, isso vai gerar alterações fisiológicas no corpo. Então, se nós não tratarmos integralmente do indivíduo dentro desse contexto universal no qual ele é formado, certamente nós teremos só tratamentos paliativos. E é por isso que a gente sugere sempre aqui aos nossos alunos, nossos prescritores futuros na fitoterapia integrativa, que façam esse olhar integrativo. E não é difícil. Veja esse caso clínico que a gente está trazendo para vocês. É um paciente com múltiplas queixas e sinais clínicos e sintomas. Tanto sintomas subjetivos quanto sintomas objetivos. O primeiro dos sintomas foi cansaço mental, fadiga, falta de energia matinal e diurna. Ele tinha insônia noturna, ele não tinha mais o foco e a capacidade de concentração. Isso foi o que levou ele ao consultório, porque ele queria melhorar esse processo energético. Claro que quando ele falou em cansaço mental, em fadiga muscular, fadiga motora, ele também estava se referindo à incapacidade de manter a ereção peniana. Isso também incomodava o relacionamento familiar dele. Na análise bioquímica, ele tinha um PSA aumentado, o que era indicativo de uma inflamação prostática e ou uma hiperplasia benigna da próstata. Bioquimicamente também foi avaliado os níveis de testosterona dele extremamente baixos e o nível de estradiol alto. Nós vimos também bioquimicamente que esse paciente apresentava, basta olhar para ele, né? Colesterol alto, certamente. LDL alto, certamente. Triglicerídeo alto. As 3 condições de avaliação aqui da atividade lipolítica dele. Então, ele tem uma distribuição de adipócitos abdominal muito grande. Muito bem, essa condição de gordura abdominal promoveu então, nesse paciente, uma hipertrofia dos adipócitos e aumento do contingenciamento de gorduras sobre os órgãos internos, incluindo aí fígado, tinha quadros de esteatose, incluindo os rins, promovendo um aumento da atividade de produção de angiotensina 2. Essa produção, então, de gordura abdominal levou aos riscos familiares aumentados de deposição e formação de placa de ateroma, os picos de pressão arterial, claro, porque ele tinha, então, nesse contexto de redução da perfusão renal, o aumento da secreção de renina e o aumento da produção de angiotensina 2, e tinha também a placa de ateroma. Familiarmente, ele já tinha os antecedentes familiares dele sempre com alterações vasculares, e esse mesmo perfil de obesidade, até maior.
Então a gente já tinha que evitar a formação e o risco cardiovascular dele. Quando nós analisamos esse paciente também no consultório, a gente viu que ele apresentava quadros de disbiose e hipersensibilidade alimentar, uma inflamação subclínica crônica, e isso no intestino desse paciente promovia geração de mediadores inflamatórios que diretamente estavam alterando a percepção sensorial lá no sistema nervoso central, gerando transtorno de ansiedade, gerando uma fadiga adrenal, gerando os níveis de cortisol muito baixos pela manhã e também promovendo alterações já na tireoide. Então ele já estava com os níveis aumentados de TSH, produzidos então na hipófise, e níveis de T3 livre, que é o hormônio tireoidiano responsável pelo aumento da produção de mitocôndrias ao nível celular, e com isso essa modificação dos níveis de T3 diminuindo a característica de resposta energética nas células desse paciente. Além de ter um estado oxidativo grave. Claro, ele está com um depósito de gordura no fígado. O fígado tem que trabalhar muito mais. Quanto mais o fígado trabalha, mais radicais livres ele promove. Quanto mais radicais livres ele produz, maior o nível de oxidação periférico em todos os tecidos desse paciente. Vejam que, além disso, a gente tinha alterações ou comprometimentos já da função renal. É um paciente relativamente jovem, tem 45 anos, já com comprometimento da função renal. Estava com perda da função renal, estava com os níveis de creatinina aumentados, níveis de ácido úrico e ureia também altos, o que indica um quadro de inflamação persistente e já com comprometimento da atividade renal. Além disso, ele tinha, obviamente, com toda essa depressão energética, fragilidade e suscetibilidade a quadros de infecções urinárias e sempre apresentava infecções urinárias de repetição, além de apresentar histórico de cálculos renais. Como é que vocês imaginam que a gente poderia tratar esse paciente com uma visão integrativa desse caso? Nós propusemos algumas fórmulas bem interessantes para esse paciente e que a gente passa a relatar agora. Daí vocês podem perguntar, mas professor, começou pelo estômago e pelo intestino? Por que começar se ele tem tantas outras coisas que estão acontecendo com ele? Porque tudo que a gente consome deve obrigatoriamente ser absorvido para servir de peças de reposição para o funcionamento celular. Lembrem que quando a gente falou em avaliação do paciente de maneira integrativa, nós temos que levar em consideração que quando a gente avalia as células desse paciente, essas células certamente estão num ambiente em que tem muitas toxinas, que tem muitas formas radicalares de oxigênio reativo, tem muitos mediadores inflamatórios no entorno dela. E a capacidade de resposta dessa célula, de todo o organismo desse nosso paciente, está comprometida. Então, se eu não oferecer um ambiente favorável, nutricional favorável a essa célula, eu posso tratar todos os sintomas periféricos que eu não vou ter sucesso. Então, melhorar a digestão, melhorar a absorção e reduzir a inflamação no sistema gastrointestinal é fundamental para que a gente comece a absorver nutrientes e comece a promover uma melhoria da condição homeostática dessas células, para que elas respondam adequadamente aos desafios aos quais elas estão sendo submetidas. Desejo a vocês um fito abraço e um abraço permanente nas suas almas. Fiquem com Deus e protegidos.